Salve, pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola. Hoje é dia de Grêmio, hein? 8 da noite, atenção, torcedor gremista. Jogo importantíssimo, decisivo, Corinthians e Grêmio em São Paulo. O jogo que o Grêmio pode sair do Z4. Grêmio vencendo o Corinthians, não precisa de combinação de resultados, não precisa de resultados paralelos. Uma vitória sobre o Corinthians e o Grêmio sai do Z4. É o grande jogo da noite para a torcida gremista. O Grêmio encarando o Corinthians em São Paulo, além, é claro, de ser um confronto direto. Pelo lado do Internacional, segue o silêncio. Ninguém se manifestou. Não tem um posicionamento depois de mais um fiasco na temporada, que foi a eliminação para o Rosário Central. A única informação pelo lado do Internacional é a lesão do Alan Patrick, que vai ficar aproximadamente 2 meses fora do time. É o Internacional perdendo o seu capitão. Bora lá, enquete na tela para vocês, claro, sobre o jogo de hoje. O jogo do Grêmio contra o Corinthians lá em São Paulo. A gente quer muito a sua participação, torcedor gremista. O Grêmio deixará hoje à noite a zona de rebaixamento? Não. Sim ou não? Não acredita, Alexandre Ernest, que o Grêmio sairá da zona de rebaixamento? Óbvio que não. Óbvio que não? Óbvio. Pedrinho, O Grêmio tá na é hoje, zona de Pedrinho? rebaixamento. É hoje. É hoje, Pedrinho? É hoje. Bora lá, É hoje, vamos para é São hoje. Paulo. Vamos para São Paulo. O Grêmio tá na zona de rebaixamento? Mas o Grêmio tá na zona de rebaixamento. Não, o Grêmio tá em 3 competições. É legal. 3 competições? O Grêmio tá em 3 competições. Na zona de rebaixamento em Em 3 três competições. competições. Bora lá, vamos para São Paulo. Provavelmente hoje tu vai tirar o Rosário de onde tu guardou, né? E vai... Que isso? Tu não guardou o Rosário em Mas algum lugar? eu guardei. Então, Vocês podem permitir que eu siga o programa Pois é, aqui? aí o Bruno de quer onde falar. tu pegou o Rosário... Bruno Soares, desculpa a falta de educação dos nossos colegas aqui. Bruno Soares está em São Paulo, ensolarada São Paulo, para acompanhar o jogo do Grêmio contra o Corinthians. Hoje à noite é jogo decisivo. O Grêmio tem uma final aí em São Paulo, senhor Bruno Soares. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É verdade, se o Grêmio vencer, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, é confronto direto. É verdade que o Grêmio não se deu bem nas últimas 2 vezes que esteve aqui em Itaquera para enfrentar o Corinthians, mas obviamente que hoje quer contar uma história diferente. Em relação a time, vários testes foram feitos pelo técnico Renato Portaluppi, até mesmo um time com 3 zagueiros, que não deve se confirmar, embora eu não descarte, porque o teste, como eu disse, foi feito. E por que foi feito, Gamba? Porque esse Corinthians do Ramon Dias tem jogado com 2 atacantes por dentro, o Romero e também o Yuri Alberto. O Renato já deixou claro em algumas entrevistas que quando o adversário joga com 2 atacantes, ele gosta de ter 3 zagueiros para que um deles fique na sobra. Só que o Grêmio não tem muitos zagueiros. O Gustavo Martins não está aqui, o Kahneman tem dores, o Jeromel atuou na última partida, dificilmente terá condições. Então a tendência mesmo é de um time com 2 zagueiros, tendo a linha de 4. E aí uma grande novidade. O Gemerson, que foi contratado, teve uma leve lesão muscular, está recuperado e deve ser titular ao lado do Rodrigo Eli, tendo então o João Pedro numa lateral e o Reinaldo na outra. O Dodi, no meio-campo, estava cotado para começar na vaga do Carbajo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas sentiu dores e também está fora o Dodi. Então é PP e Vilhaçante. O Cristaldo é mais uma novidade, tendência que comece o jogo, tendo ainda Edenilson no ataque, Pavon e Soteldo. Esse é o Grêmio para encarar o Corinthians hoje nesta grande decisão, confronto direto da parte de baixo da tabela. Muito bem, gente, vamos lá, vamos falar do Grêmio. O Grêmio terça-feira já estava em São Paulo, ontem treinou na capital paulista para o grande jogo contra o Corinthians hoje à noite na Neoquímica Arena. Pedro Espinosa, transmita uma mensagem de confiança para o torcedor gremista, Pedrinho. Existem alguns detalhes que a gente poderia até aprofundar, mas o momento é tão decisivo, o momento é tão importante que estes detalhes eles vão ficando de lado. Quais seriam os detalhes? Performance, desempenho, tudo que o Grêmio poderia ainda entregar mais como clube, como time, né? Mas o foco agora são os 3 pontos. Digamos que nós temos, além do jogo de hoje, o jogo que passou do Vitória, né, a missão cumprida contra o Vitória, tem essa missão a ser cumprida hoje e tem ainda um próximo jogo depois do Corinthians para que o Grêmio consiga se estabilizar de uma forma mais digna na tabela dos pontos corridos deste ano. Então todos os detalhes eles vão ficando alijados do processo. Eu como torcedor, eu quero apenas os 3 pontos. Acho que, pelo que pouco vi dos meninos estrangeiros que chegaram há pouco tempo, eles praticamente introjetaram dentro da mente deles o que o Grêmio está passando
e o tamanho que o Grêmio tem para não estar onde está. Então, conto com a força do Renato, conto com a força destes garotos, conto com a experiência dos mais cascudos ali do vestiário para que o Grêmio consiga, através da força daquilo que o Grêmio é, contra um clássico, aliás, no clássico contra um Corinthians, que é um clássico brasileiro. A gente sabe que o Corinthians também andou mal, o Fluminense ontem venceu, né, numa atuação bonita dentro do Maracanã. Então, assim, as situações, Gamba, elas estão afunilando. Então, é muito agora, se era obrigatório para o Grêmio fazer os 3 pontos anteriormente em jogos menos importantes, este de hoje eu colocaria como crucial por tudo que está acontecendo na tabela. Pela vitória do Fluminense, pelo crescimento também do Corinthians. Então, o desafio é muito grande. Então, os 3 pontos, acima de tudo, hoje, vindo, para mim, está maravilhoso. O confronto é direto, Michele, tá? Em São Paulo, Grêmio e Corinthians têm, nesse momento, as mesmas ambições no Campeonato Brasileiro. Escapar do Z4, escapar da degola, escapar do rebaixamento. O Grêmio vem de uma vitória contra um frágil Vitória da Bahia, que para mim é candidataço ao rebaixamento, Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas, talvez o melhor momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro seja agora. É o melhor agora. Técnico novo, Isso. Ramon Dias, o Emiliano Dias está lá também. Então, assim, o Grêmio pega um Corinthians na sua melhor fase, embora não seja uma fase espetacular, e o Grêmio ainda encontrando a sua melhor fase. Me parece que a vitória na rodada passada contra o Vitória da Bahia não é suficiente para empolgar, alivia, ok, mas não é suficiente para empolgar, assim como não foi a classificação sobre o Operário. Com certeza, né, Gamba? Até, vamos lá, o Grêmio, o tamanho do jogo diz também o tamanho da recuperação que pode ter o Grêmio no Campeonato Brasileiro. É uma tarefa muito difícil, é um Corinthians que está no seu melhor momento da temporada, que vem de resultados importantes e que joga em casa. Assim, não tem como você enfrentar o Corinthians lá e não considerar o fator casa. É uma torcida que canta o tempo inteiro, que não vai vaiar nem 1 minuto sequer enquanto a bola estiver rolando, que só vai protestar no final do jogo. Então, reta final da segunda etapa, o segundo tempo da dupla Grenal, tanto para o Inter como também para o Grêmio, tem sido delicado pela defasagem física. A reta final do segundo tempo eu vejo como um momento muito importante. Reta final do primeiro tempo também é um momento importante, porque é uma torcida do Corinthians que empurra demais. O tamanho do desafio que tem o Grêmio, ele é proporcional ao tamanho da recuperação e do impacto que seria uma vitória hoje se ela de fato acontecer. Se o Grêmio vencer hoje com esse adversário, com esse confronto direto, com o adversário que é a torcida do Corinthians lá, também diz muito sobre o que o Grêmio pode fazer no restante do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Gamba Puxei tem aqui, Pedrinho, tá? O quê? Até para ajudar no debate, tá? Os últimos jogos do Corinthians como mandante, né? O Corinthians, ele perde por Botafogo, ele empata com o São Paulo, isso é o Campeonato Brasileiro, tá? Ele empata com o Cuiabá, ele ganha do Vitória da Bahia, que para mim é um candidataço ao rebaixamento. Depois, em casa também, ele ganha do Criciúma e aí começa a ascensão do Corinthians, né? Porque ele vai a Salvador e ganha do Bahia. E hoje busca a 3ª vitória consecutiva. Então, os últimos jogos, ele vem de um desempenho ruim como mandante, mas começou a dar uma melhoradinha. Né? Que o Grêmio, é ruim, mas ele não perde. Esse é o ponto. Aí a análise do Grêmio tem que ser a seguinte: o empate é um baita resultado. Tá bom, vitória tira do Z4, mas e o empate? É que assim, todas as rodadas anteriores, né, Michele, também Alexandre e Lucas, deram chances ao Grêmio, por ele mesmo, não ter que enfrentar um ambiente aleatório no sentido de hoje não interessa se o Fluminense vai ganhar ou vai perder, vamos supor, né? Não interessa se Cuiabá, os times que estão ali flertando com a zona de baixo. O que está acontecendo agora? Justamente estes times da zona de baixo, perto do Grêmio, resolveram jogar futebol. Resolveram apresentar as armas, resolveram começar a vencer seus jogos. O Grêmio também. A rodada passada todos ganharam. Então, o Fluminense ganhou, o Grêmio ganhou, o Grêmio ganhou, também. Então, o Fluminense ganhou ontem. A missão fica mais árdua, fica mais desgastante pelo fato de que os clubes que estão disputando diretamente com o Grêmio um respiro no campeonato, resolveram fazer os seus deveres de casa e fora de casa também. É que tu tá falando, né, que o empate não é bom resultado só pelo fato de marcar um ponto fora de casa, né? Porque o empate é um mau resultado. Eu acho um empate um mau resultado. O contexto faz do empate ser um bom resultado.
O contexto que eu digo, Corinthians, que está embalando de novo, Neoquímica Arena, tudo isso faz ser um bom resultado. Só que, para necessidade do Grêmio, acaba que é um mau resultado, até pensando no jogo contra o Vitória. Porque acaba freando uma possível recuperação. Exato. O empate ele não é ruim, ele é bom, mas ele passa a ser excelente se no final de semana o Grêmio conseguir ganhar do Vasco no Chapecó. Mas daí tu tá dependendo, né? Que aí o Grêmio bateria 7 em 9. Vocês lembram da projeção que fez aqui, né? 7 em 9. 7 em 9. No combo de 9 fecha 7. Ou 4 e 4 em 6 dá no mesmo, né? Porque fez... Não, mas aí tá... Não, se ele ganha... Eu tô falando se ele ganha no final de semana. Daí é o empate com o Corinthians, mais os 3 dá 4 em 6, entende? A cada 6 pontos tem que fazer 4. Mas é que assim, é que a gente pegou Vitória, Corinthians e Vasco como os 3 jogos decisivos. Sim, os 3 inimigos do Z4. Os 3 decisivos ali para o Grêmio. Agora empata com o Corinthians e não ganha do Vasco é terrível. É terrível. É terrível. É que assim, ó, um dos dois jogos... Aí que tá. Um dos dois jogos é importante vencer. É perfeito. Mas esse jogo do Corinthians é melhor do que o do Vasco. Sabe por quê? Porque embala 2 vitórias seguidas, faz com que o mental tenha uma subida também. Porque pensa assim, se tu perde esse jogo hoje... e tu continua dentro do Z4, tu tem que fazer mais uma guerra, mais uma epopeia, tu tem que... Não, vai ser assim, vai ser assim por tu já vai ter, né? Muitas rodadas. Claro, tu já vai ter. Mas eu vou te dar um exemplo. Mas a pressão continua ali na tua frente. Bom. Eu vou te dar um exemplo de como tudo passa pela perspectiva, perfeito? 4 em 6, pegar o jogo de hoje e o jogo do final de semana. 4 pontos em 6, é bom negócio? Aí sim. Em tese é bom negócio. Aí sim. Sabe por quê que em tese, se ganha do Corinthians hoje e não ganha do Vasco, empata com o Vasco, já não é um baita. Mas aí tu tem que ver... Porque tu ganha do Corinthians, mas aí tu não ganha do Vasco. Mas aí tu tem que ver... Tu entende? Aí tu não ganha do Vasco. Porque é provável que tu volte pra zona daí. Tu saiu agora, mas aí tu vai tropeçar com o Vasco. É que assim, ó... Depende da perspectiva. O confronto direto hoje define também. Então, por isso que eu acho o empate um mau resultado. É um confronto direto. Eu não acho Sabe por quê? Eu não acho que é mal. Porque o entorno resolveu, o entorno do Grêmio resolveu se movimentar. É jogo de turno ainda, né? Não é mal. É jogo de turno ainda, não é o retorno ainda, né? Vasco é retorno. Vasco sim. O Vasco que é o já retorno. Foi aquela atuação terrível. Eu sei que tem os atrasados, mas é que só pro cara entender também. Foi o jogo que o Diego Costa lesionou a panturrilha. Foi a primeira lesão do Diego Costa no Grêmio, né? Isso. Até, mas assim, não é mau resultado, né? Não é empate, eu concordo. Só que ao mesmo tempo me preocupa um pouco essa ideia do... Tá, mas ganha do Corinthians aqui, a confiança aumenta para você enfrentar o Vasco. Não, ajuda. Aí você se afasta do Z4, você sai do Z4 hoje, se vencer o Corinthians, legal. Só que, gente, se o Grêmio em algum momento, por exemplo, vence hoje, chega contra o Vasco um pouco mais relaxado, não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Essa corda ela tem que estar esticada mesmo que o Grêmio saia do Z4 hoje. Sabe por quê? Porque não dá para dizer que o Grêmio se ajeitou já. O Vasco já dá para dizer que se ajeitou. O Vasco não é o mesmo Vasco lá. Não é. O Corinthians mais ainda. O Vasco melhorou, o Corinthians teve uma melhora em relação a ele mesmo. Agora, qual foi a grande melhora do Grêmio em relação a ele mesmo? Não, mas assim, um jogo e meio. Mas aí vocês estão falando em Vitória rendimento, não estão falando em resultado. Beleza, né? acho que é isso, né? Não, mas Porque se o Grêmio empata jogando bem e ganha do Vasco, tá ok, legal. O Grêmio tem perspectiva de seguir melhorando. E ganha do Vasco? Agora, se empata jogando mal e ganha do Vasco igual jogou contra o Vitória, aí fica aquela dúvida assim, e agora vai vir só as pedreiras. Vai ter as outras competições, que o Grêmio vai ter que dar um enfoque, na Copa do Brasil, não, eu te entendo. Na Libertadores. Vai afrouxar a corda com o momento brasileiro. Claro que o mundo ideal é ganhar do Corinthians hoje, sair do Z4, conseguir manter o bom desempenho no final de semana e conseguir olhar para a Copa do Brasil. Lembra que quanto mais tu joga bem, mais perto tá de ganhar. Lembra que nós falamos aqui quando o Mano Menezes assumiu o Fluminense, que o Fluminense teria realmente aquele jeito Mano Menezes de ser. O que o Fluminense fez quando construiu 1-0 contra o Palmeiras? Acabou o jogo. Já era no finalzinho, e às vezes é isso que precisa, Às vezes é isso que precisa. Então, futebol pragmático. Exato. Exatamente. Mas ninguém vai cobrar do Grêmio desempenho. Então, o Grêmio não tem que apresentar. Não tem, porque o Grêmio mostrar desempenho. Se o Grêmio for comparar com o Grêmio, o que ele melhorou dele com relação a ele mesmo, a Michele matou aqui, cara.
é um segundo tempo contra o São Paulo É isso. e o Vitória da um jogo e meio. Bahia. Um jogo e meio. Um jogo e meio, assim, entendeu? Com muito boa vontade o jogo inteiro do Vitória, porque o primeiro tempo também contra o Vitória não foi lá essas coisas. Foi Não, e a médio. tendência- Foi médio, Médio. foi Mas médio. assim, nós não estamos falando de desempenho, mas a tendência é que com os novos contratados agora deu uma subidinha. Tendência, né? Por isso que eu disse Tendência, né? Mas- Tudo em tese. Por isso que eu falei que os meninos talvez já tenham introjetado o tamanho do pepino, né? É, Que é gigante. A né? esperança É da gigante. torcida do Grêmio sobre desempenho passa muito mais por um jogo que o Grêmio perde, que é o segundo tempo contra o São Paulo, do que propriamente o desempenho contra o Vitória, gente. Não, só a claro, torcida é que tá do Grêmio no certo. geral. O Alexandre Mendes foi pra coletiva dizer que o... Que tem que repetir? O repetiu o Renatão segundo falou tempo. Na real, a zona Não, mista e- desse jogo, ela foi toda assim, né? Todos os jogadores, eles citaram... O segundo Por isso que- tempo. por isso que assim, ó, esse com certeza foi um papo que rolou depois do jogo. Porque todos os jogadores do Grêmio passaram e falaram a mesma coisa. Segundo tempo contra o São Paulo. E digo mais, não tá errado, tá? Não tá errado. Demonstra maturidade. O jogador perdeu o jogo, mas chegar lá, ver que fez um segundo tempo melhor, ver que melhorou e mirar naquilo ali. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um bom olhar que tem o Grêmio, inclusive, até pegando como gancho que o Pedro falou, para poder trazer esses caras que estão chegando agora, não por uma realidade de, olha, o Grêmio tá no Z4, o Grêmio tá abalado, como é que a gente vai sair dessa, o desespero. Não. Ir para a realidade de, olha, gente, a gente já demonstrou que pode fazer diferente. Não, mas né, e mais, sabe, eu acho que é um pouco mais do que só ver o que é o tamanho do Grêmio, essas coisas que tu disseste. Eu acho que também é guri jovem, tem fome, né? Tem vontade, sabe, de quer mostrar apresentar serviço, ainda, claro. de chegar aqui, de vestir camisa, de daqui a pouco ter um up na carreira para daqui a pouco fazer uma Europa ou ganhar mais oportunidades aqui no Grêmio mesmo, ganhar um dinheiro a mais. Então, é bem diferente, ainda que o Diego Costa tenha sido, né, assertivo e tal, é bem diferente quando tu contrata um cara que já é medalhão, um cara que já tem a carreira consolidada e tal, que de repente o cara vai chegar e Mas Mas também tem o assim, seguinte, ó. o único cuidado aí, eu concordo plenamente, o único cuidado aí que o Grêmio tem que ter, e o torcedor também, é tu colocar toda a responsabilidade nos guris. não, A gurizada tá chegando para resolver. Não vai ser assim. Não, claro Não que vai não. ser assim. E tem um né? outro detalhe Esse sobre é o problema, isso. porque daqui a pouco queima o jogador. Claro, mas pegando ainda o gancho do que o Ernest falou, beleza, tu vai lá, contrata medalhão e tal, ele já tem uma credibilidade, mas ninguém quer terminar o ano lá com o cara que rebaixou o Não, Grêmio. ninguém quer essa tatuagem. Ninguém Essa quer tatuagem ninguém quer. O Grêmio tem na sua Só o Douglas casamata. Costa, né? Aliás, Tá rescindiram, livre no né? mercado. né? Rescindiu, né? Faz todo o perfil do Rescindiu. Inter, né? O Douglas Costa. Tu acha? O perfil total dos jogadores do Inter hoje, Douglas Costa. Desinteressado, não tá afim, Fora de férias, forma. fora de forma. Tá pronto pra chegar aí, né? Daqui a Identificado com o pouco. Grêmio, tu também não vai ver. Daqui a pouco, pode ser. Não posso- pensei por esse eu- aspecto. É, tu não né? pensou por esse aspecto? A maldade Identificado foi com o tua, Grêmio. né? Eu posso tudo bem. substituir bem Ribeiro Neto agora? Por favor. Isso me pareceu uma crítica. O Eu achei que tu ia tirar o óculos e falar assim, ó, foca em mim! torcedor do É Grêmio. hoje, Grêmio! É hoje, Grêmio! Na verdade, eu poderia fazer assim, foca em mim. Perdedores de gols. Perdedor, O Grêmio, percebam que se tiver êxito na jornada de logo mais, o Renato também deixa de ser, entre aspas, um estresse ou um problema para parte da torcida do Grêmio, que queria ou quer ainda a saída dele. Não, a vitória, tu diz? Isso. A vitória alivia É isso. tudo. Alivia tudo. É isso. Além Não, mas do não já, simbolismo, né? além do simbolismo daquele GC ali, Michele. Aquele simbolismo ali é muito pesado. Porque Acho que eu enxergo se isso. São sai... 10 rodadas É isso. na zona de rebaixamento. Foi a Nicole que escreveu 10 aquele... rodadas. Eu acho GC errado, ali. né? Porque o Pedro diz que o Grêmio tá vivo em 3 competições. O time que tá 10 tem rodadas por que abaixo tá não tá preocupado com o vivo, brasileiro. né? Claro. Então acho que tá errado o GC, tem que dar Não, uma é que o revisada Grêmio aí estar no em 3 GC, né? competições é só uma informação e um fato. Não, tu falou Não, vivo são em 3 3 informações competições. e 3 né? fatos, aliás. Perfeito. Desculpa. Tá bem, Diferente do Internacional. certo. Tranquilo, cara. O Grêmio nas 3 competições é como eu dizer que eu tô na Via Láctea, velho. É? Não serve pra nada. Sério? Vai ganhar nenhuma das 3 igual. O que adianta estar nas 3 e não ganhar? Não. Dá Mas certo. ele- Mas quem tá tem chance de ganhar, né? Quem É, não aí que não tá. tem. É. Não, tu não precisa fazer o processo empático do Ribeiro também, Não, tá? eu só tô trazendo. Não, eu só tô Ele tá trazendo trazendo elementos, fato. Tá trazendo Ele um falou, fato, não- uma informação. Mas um time que tá 10 rodadas na zona do rebaixamento está vivo em uma competição ou não? Depende do conceito de vivo, é isso, Pedro Espinosa? Depende. O campeonato Tá acabou? lutando ainda, tá lutando ainda. Tá lutando. O campeonato acabou? Porque na verdade assim, ó, vamos lá. Rumo ao G4, Tá, então, vamos lá. né? O conceito de vivo, tá? O conceito de vivo é lutar por algo? É isso? Não, lutar pelo título, né? Não, esquece. Não. Então tá morto.
Conceito de Se vivo esse é não o conceito de vivo, tá morto. Acho que é isso que o Pedro quiser, tá vivo nas Eu acho que o competições, Pedro né? Espinosa quer dizer o seguinte, conceito de vivo e ainda tem esperança de não cair. Eu tenho uma Não, pergunta título. pra colar. Não, Título? é ter a esperança de terminar o ano com dignidade. bom. A dignidade, para mim, Pedro Espinosa, passa na manutenção Hoje, da Série Pedro A. Espinosa, hoje. Da Série A. Aliás, o senhor ontem estava muito otimista aqui, tá? Hoje eu sigo. Mostrando os Eu dentes, sigo. felizão e tudo mais. Hoje, 25 de julho, meio-dia e 23. Em que momento o senhor vai cravar que o Grêmio chegará na frente do Internacional no Campeonato Brasileiro? Porque ontem, pelo que eu vi aqui... Não, já ganhou. Não, vai chegar na frente, é finalista da Copa do Brasil, vai chegar na Libertadores. Porque o otimismo ontem aqui é um negócio absurdo. O futebol ele vive do superlativo. E pra gente que fica no ar-condicionado, aí, como tem muitas críticas, então eu vou dizer Estamos no o dia de ar-condicionado, hoje. inclusive. Porque quem tá no ar-condicionado parece que não entende, os caras ficam bravos com a gente tá, etc. O Grêmio acabará na frente do Internacional nos pontos corridos deste ano. Tá bom. Bom que fica registrado, Tu viu? né? TV aberta. Tu viu que Os fica anais da lá, TV registrado, aberta, né? Fica registrado. registrado. Mas o Pedro Espinosa também já disse que o Grêmio ia cair, né? O Clubeco, Já né? disse que o Grêmio é um Clubeco. Mas o futebol ele é superlativo. Que o Grêmio virou um clubeco. Já caiu. Clubeco. Clubeco foi Clubeco. a frase. Já Mas o caiu. futebol ele é superlativo. Pro bem e pro mal. Entendi. Eu tô errado. O Pedro tá pronto pra trabalhar na gestão do Inter. Muda conforme a onda vai, né? Tá prontinho pra ser presidente do Inter. Dependendo do momento, é uma Tá convicção. pronto, a convicção muda, e né? do jeito que contrata um gremista, eu não Tá pronto pra Diga, assumir. Michele. não Departamento de duvidaria futebol. o Grêmio. Diga, Michele. Por que tem gremista trabalhando Vai, no Inter? Michele. É que eu não sei se eu devo. Vai. Eu tô com medo de fomentar esse debate ali. E se eu te falar que tem Colorado trabalhando no Grêmio? Michele. Tem isso. Enfim. Vamos lá. É a União do Futebol Gaúcho. Eu ia perguntar pro Colar, porque ele falou assim, que o Grêmio, o conceito de estar vivo no campeonato é brigar pelo título. Claro, né? tá A vivo, gente tava né? falando do Grêmio. Então o Inter não tá vivo no Campeonato Mas é Brasileiro. óbvio que não, né? É evidente que não. Então nenhum dos dois Nenhum. tá. Nenhum. Mas são Triste, 5 né? jogos a menos que o Botafogo. Tu já viu quais são os jogos Sim, atrasados não, do Inter? São 15 pontos. Quer que eu em te dê os jogos disputa. atrasados do Inter? 5 jogos. Eu estudei toda a tabela, Felipe Galo. 5 Estudei a tabela. jogos a Ah, eu menos. tenho Quais dado. são? Quais são? Eu tenho O dado, Inter tem tá? atrasado. O Inter- Tu Flamengo. é um pessimista nato. Flamengo. Tu é um pessimista nato. Onde Posso? é que é o Flamengo? Flamengo no Beira-Rio. Pode ganhar. Flamengo no Beira-Rio. Pode ganhar. Aí vamos pegar o Red Bull Bragantino fora. Pode ganhar. No Abizão. Cruzeiro fora. Difícil. Juventude em casa. Terrível. Terrível, né? E o Fortaleza em casa. E aqui, São 5 e aqui jogos, Tu, atrasados. tu sabe que é terrível. Mas é, eu falei com o Paulo Pires, que é a melhor pessoa para se conversar, no geral, mas sobre números melhor ainda. Paulo Inter? O Internacional, É. pro restante Internacional. do Campeonato Internacional. Brasileiro, para compensar, digamos assim, que fez no Compensar. ano, depois a Nicole vai trazer isso também no programa. Vai ter que ganhar invicto brasileiro. Não. Anular as derrotas. Para chegar onde está o Botafogo, 87% de aproveitamento, segundo o aproveitamento atual do Botafogo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. 87, quase 90% de Vou fazer uma pergunta aproveitamento. para vocês. A gente já acompanhou vários anos, né, os pontos corridos, daqui a pouco ter uma indefinição de quem estaria a fim de vencer os pontos corridos. Porque às vezes em alguns anos deu uma embolada em alguns times e estava meio que a mesa posta para quem quisesse. Na visão de vocês, tá parecido de novo? No sentido de que daqui a pouco o time que está lá na frente dá uma resvalada e a mesa fica posta e tem alguém para chegar. Acho que esse essa é o mesa meu- só tem 3 lugares. Tem 3 lugares, eu tô contigo. Tem 3 lugares na mesa. lugares. Qual seriam? 3 Botafogo, lugares. Flamengo e Palmeiras. É isso aí. O Galo, Os não, três. o Galo não. 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 Nem São Paulo. Eu acho. No ano passado. Nem o São Paulo. Nem o São Paulo. No ano passado Que é bem eu falava treinado. no Voz do Gigante. Isso aí é Botafogo de palha, tá? Eu falava, né, no meio do primeiro turno. mas talvez o No Botafogo meio tenha do- aprendido. Não. Pra esse Mas ano, aí, talvez tenha aprendido. mas era o que eu ia dizer. A situação desse ano é diferente. talvez A situação tenha aprendido. desse ano é o diferente. time que marcou em todas as partidas do primeiro Em turno. todos os jogos. O time está melhor, organizado, o time está melhor em estrutura de clube, Criou pelo que a casca, gente velho. fala com as Criou casca. pessoas. Exato. Criou casca. Pelo que a gente Endureceu o fala lombo. com os jornalistas de lá, que cobrem o Botafogo e tal, dessa vez não vai ser essa barbada para tirar o título do Botafogo, não. Se deixarem ele fazer o que ele fez do ano passado, que foi a melhor campanha dos pontos corridos no primeiro turno, se eu não me engano foi O 87%, Botafogo, acho. O Botafogo Eu ele acho só que perdeu... foi esse teu número aí. O Botafogo só perdeu o título do ano passado porque o Luiz Castro pulou da barca. Isso. Não tivesse pulado da E o barca... que chegou sentido. também, ela pulou da barca junto. E aí né? rompeu, Aí deu. aí rompeu terminou, a magia do vestiário. Aí terminou. Aí Isso ninguém aí. mais comprou o... Cara, assim, ó, se você pegar o jogo do Botafogo contra o Inter, quando acaba o jogo,
O treinador mostra a imagem do treinador. Pô, o Inter esfacelado, o Inter sem inúmeros titulares e tal, isso e aquilo. É só quem viu o jogo, era o Botafogo melhor fisicamente, competindo, correndo mais, tudo mais. Acabou o jogo, mostra a imagem do treinador aqui assim, ó. Não, eles vibrando e Claro. extremamente sangue nos olhos. Tá E focado isso- o Botafogo. Tá Lembra focado muito o Inter contra o Isso Rosário é Central, algo, né? isso é algo que a gente não vê no Colorado, machucado, entende? Aliás, o- Colorado. Mas É eu posso verdade, fazer tá uma Rapidinho, em justiça. seguida tem palpite KTO, hein? Sim. Sendo justa, tá? O Inter pegou um dos piores times para se enfrentar na temporada, considerando o contexto do Inter e do Botafogo. Porque o Inter tem uma defasagem física e o Botafogo é um time formado, assim, os nomes foram escolhidos por serem fortes e rápidos. Não, Tem perfeito, muito mas- essa linha de montagem de elenco, eu te entendeu? entendo. Então, É que aí o Inter matchup, pegou ele um é time que o difícil. centroavante estava pescando, o aposentado, e perdeu Eu também. esqueci, É, eu esqueci eu de um te fato entendo. ontem. Marco o Rubio Chile- preocupado com a cabeça. Mas Ah, eu pescando, Internacional entendo. perdeu. Deixa eu lhe dar um close aqui, ó. Eu entendo o teu ponto, tá? Eu entendo o teu ponto. Só que assim, o Campeonato Brasileiro não tem essa de chegar e dizer assim, é o pior momento. O Campeonato Brasileiro, ele é estável para tu ganhá-lo. De ponto de corrida. Então, digamos assim, Recentemente, o fato. eu tenho bom mesmo. Recentemente eu ouvi de um presidente que um clube trataria o brasileiro como 38 finais. Restam 24 finais agora. Ouvi. 24 finais. 38 finais. Chile aqui, ó, rapidinho, ó. 5 segundos para isso daqui, ó. Eu esqueci de comentar ontem aqui. O Inter perdeu por um time que tem um jogador de mullets. Mullets. Que legal. você Ele era chegou a reserva, conseguir, entrou no não? segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Fica. De mullets. Camisa 10. Já foi febre, né? Já foi Já jogo, né? A galera foi, teve cara. mullets. Ele tava, sei o quê, década de 80? Década de 80. Chitãozinho É Chororó, isso, né? de mullets. lá, né? Chitãozinho Chororó. Isso. Nem o Guerrinha tem mullets mais. Bruno Soares. Vamos voltar a conversar com o Bruno lá na frente da concentração do Grêmio. Pedro Espinosa, presta atenção nesse enunciado, tá? Vamos. Presta atenção. Bruno Soares, vai devagar com essa notícia, tá? Para não machucar o coração do Pedro Espinosa. Quem pode estar indo para o futebol japonês? Infelizmente, para o Pedro, não é o dinamarquês, tá? Que recém está chegando. Quem vai realmente para o futebol japonês, ou pelo menos a chance é muito grande, é Everton Galdino. O Grêmio recebeu uma proposta na casa dos 8,5 milhões de reais e deve vender. Que baita notícia. Não, sério? Não, com todo respeito, vai ser feliz, vai comer sushi, vai. Olha que o doutor Galdino ajudou em muitos jogos, hein? Não, foi Olha que tu vai sentir saudade do doutor Galdino. Gratidão do não. nosso triste, né? Olha que tu Não, vai é sentir que, saudade. é que eu, como torcedor do Grêmio, eu já tô calejado com nomes assim, por exemplo, Lins, Viçosa, Ibrahimovic. Clementino. Isso tem 15 anos, entendeu? velho. Pois é, mas 15 o Galdino, anos, o Galdino é o Galdino, e deu, acabou, obrigado, valeu. Vai aproveitar sushi, Tóquio, vai andar de 8 trem-bala. milhões e meio de É uma reais. grina Mas é um maravilhosa. negócio legal, tá? Muito bom negócio. Porque ele veio pro Grêmio do Tombense, né? Isso. Foi uma negociação que o Grêmio conseguiu ali, olhando a Série B e tal. É um jogador extremamente específico. O que é um jogador específico? Que ele O Inter tem vários bem específicos também. Cara, para de levar pro Inter, velho. Estamos Desculpa. falando do Grêmio. Tá bom, desculpa. É que, olha, O Cai é também, cara. inacreditável, Cai velho. também. É isso aí, Michele, já tá no esse é clima. pra Já ver- caiu essa já tá semana, no cara. ambiente. Nossa, Já caiu essa semana. Cheguei ontem, já tô Boa, botando. boa. Cara, Briga da 12 já. Boa, Michele. Mas assim- dá uma de Grêmio e cai mais uma vez. aí, Não, cara. já caí bastante essa semana já. O jogador específico. Bruno Soares, vamos lá. O que É está faltando, específico, Bruno por Soares, isso que é para esse bom. negócio ser concluído? Qual é o pensamento do Grêmio com relação a isso? 8 milhões e meio de reais para o doutor Galdino ir para o futebol japonês. Pois é, Gamba, e o Grêmio entende hoje que tem várias alternativas para o ataque, né? Contratou o Aravena, é mais uma opção para o lado do campo, já tem o Soteldo e o Pavon, que são titulares, além dos meninos, Gustavo Nunes e Natan Fernandes, que inclusive podem sair, né? Existe possibilidade aí de chegarem propostas, pelo menos por um dos dois. Mas hoje eles estão à disposição do Renato, então tendo várias alternativas. O Galdino sendo um jogador que não tem uma boa relação com a torcida, o Grêmio deve sim efetivar esse negócio. A negociação, pelo que a gente tem de informação, está bastante avançada e o Galdino nos próximos dias pode sim concretizar a saída do Grêmio rumo ao futebol japonês. Aí eu faço a mão do Uber, eu levo ele. É longe, hein? Eu levo ele no aeroporto. Ingratidão. Eu levo ele no aeroporto. Ingratidão. Não, eu tô agradecendo. Obrigado, Galdino, mas eu te levo até o aeroporto. Mas Obrigado. é assim, ó. Voo vamos lá. internacional é só em Floripa agora.
Eu levo. É que eu preciso ter certeza que ele vai estar dentro do avião, o avião vai decolar e vai dar tudo certo com isso daí. Como se os problemas do Grêmio, todos eles fossem o Galdino, Michel. Exatamente. Diz pra esse rapaz que o Mas Galdino... ele é um dos. Cara, mas o Galdino é Mas o Grêmio contratou ele, 0,2%. Assim, ó, é um dos problemas, o Grêmio contratou ele. E Eu- o Grêmio pois agora é. vai lucrar com ele. Que bom. E outra coisa, vocês falam tanto, vontade, Vocês da imprensa, determinação, vergonha na não sei cara. o quê, vergonha na cara. Faltou vergonha na cara pro O Galdino Galdino? tem, cara. O Galdino é extremamente É profissional. isso aí, Michel. Tá bom, mas me serviu concordo. até agora vai embora, beleza. Sim, tô Obrigado. ok, tudo bem. Certo, deu, acabou. O Grêmio precisa de jogador melhor. O Grêmio precisa de jogadores melhores. É isso. Vocês não me perguntaram se ele tem bola. Ele não tem vergonha vergonha na cara, ele tem. Bola, talvez não, Não, mas tenha ele tudo tem, isso. ele tem uma jogada que é específica dele. Qual que é a jogada O corte específica e a dele? finalização. Qual- assim, como é às que vezes é? Corte e finalização. Mostramos vários gols dele aqui. O Arjen nessa Robben do característica. Grêmio, né? O corte é batida, o corte é batida. Legal. Não, mas vamos lá. Falando sério, é um baita negócio pro Grêmio. Um baita negócio. Um baita 8 negócio. milhões e meio de reais, né? Surgiu um clube interessado no E outra? Galdino. Se, senhor Pedro Espinosa, se o Grêmio não tivesse se reforçado, aí eu diria o seguinte, será que nesse momento dá para abrir mão do Galdino? Não, Precisaria de com os grupo, né? reforços, com os reforços, não ia Não fazer- fala isso. Colar, ele joga em tudo que é jogo. Tudo sei, que é jogo, o eu Renato sei. joga, coloca ele. Tudo que é jogo. Aqui, Agora, ó, mas às assim, vezes ó, o cavalo foi um- passa assim, ó, auxiliado uma foi vez um só, baita- né? Não, por isso que tem que aproveitar. Foi um né? baita Por negócio. isso tem que aproveitar. Quer dizer, vai ser, né, concretizando o negócio, vai ser um baita negócio. Este do Galdino, o Cuiabano foi um baita negócio também. Que o Cuiabano, Por que o Grêmio tá buscando lateral porque esquerdo, o Cuiabano é só aquilo ali. Vocês vão ver que ele não vai ter a performance que todo Só mundo aquilo espera. ali? Pô, É cara, o titular melhor do lateral líder? Mas é do só aquilo ali. campeonato. É só aquilo ali. Só isso, e pro Grêmio o Grêmio não quis. Pode me cobrar do desempenho do Cuiabano, Galdino. Reinaldo ou Mike? Oi? Cuiabano, Reinaldo ou Mike? Mike. A gente vai falar de internacional, de uma informação... Legal. Não, eu poderia dizer isso. Eu não estou entrando no aspecto profissional. A gente nunca aqui Cuidado. vai dizer que é uma boa notícia uma lesão. Jamais. O jogador, o profissional estar privado de exercer a sua profissão é ruim. Porém, acompanhando a repercussão entre torcedores do Internacional, depois eu quero ouvir os oficiais do programa, talvez aqui tenham mais. Tem mais, né? Torcedor do Inter lamenta e não lamenta a lesão do Alan Patrick, né, Nicole? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Gamba, boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. O Alan Patrick, camisa 10 do Internacional, acabou saindo lesionado do jogo contra o Rosário Central e depois de exames foi constatado um estiramento no joelho esquerdo. Isso vai tirar o atleta por volta de 2 meses fora de campo. A gente acompanha agora aí na tela os jogos que o Alan Patrick ficará de fora, sendo eles contra o Bahia, fora de casa, Palmeiras e Atlético Paranaense em casa no Beira-Rio, Atlético Goianiense fora de casa também, contra o Cruzeiro no Beira-Rio, contra o Juventude fora de casa, Cuiabá. E aí, considerando os 2 meses, tem 2 datas possíveis para o Alan Patrick retornar. No dia 22 de setembro contra o São Paulo fora de casa ou no dia 29 contra o Vitória no Beira-Rio, considerando também que tem 5 jogos adiados, né? Cruzeiro, Juventude, Bragantino, Flamengo e Fortaleza. Esses jogos podem ser nesse período que Alan Patrick vai estar fora dos gramados, então podem ter mais jogos aí sem a presença do capitão colorado. Muito bem. É Bom, a torcida do Internacional, parte dela talvez não vá gostar do que eu vou dizer aqui. Aqui está a lista, depois a gente pode detalhar aqui os próximos jogos do Inter. Fará muita falta. Mas é claro, Alan Patrick, vai São entrar Lucas o Colar. Johan, aí vai óbvio, né? Não. Se jogasse Não é pela manco era melhor, né? É por ele. Se jogasse sem joelho, seria melhor. É por ele. Por ele, Alan Patrick fará muita falta. Ele é a no time referência dele. técnica do Inter, né? Nenhuma dúvida. Mas nenhuma dúvida. tava faltando o Alan E Patrick nos cresceria últimos o jogos. rendimento dele sobremaneira, não tenho nenhuma dúvida com o Roger. Não tava faltando Alan Patrick, né? Não? Tava faltando organização para Alan Patrick, Borré, Valência. Mas a organização passa pelo centro do time ali, né? A mas o Michele centro do pegou time fogo não central. joga O sozinho. Alan Patrick estava pagando o preço da desorganização. Todos estão. Tá? Ele, inclusive. Não, mas todos estão. É. Agora todo mundo é ruim no Inter. Não é que eles Inclusive, são ruins, é que uma são grande- jogadores... É uma grande maldição que tem o Internacional, né? Isso Porque é verdade. a gente começa Eu o ano concordo falando. contigo, eu O concordei. Inter tem Alan Patrick, Borré, Valência. Agora, no meio da semana, a primeira vez que jogaram juntos no Beira-Rio, quase agosto.
E agora já não podem mais jogar juntos. Não podem jogar juntos. Então, assim, vai terminar o ano, esse trio aí vai ter quantos jogos? Não vai ter nem 5. Mas é que, na verdade, a gente fala sobre o Alan Patrick, parte da torcida estar não sentindo a falta, eu acho que ele vai fazer falta, né? É ruim com ele, é muito pior sem ele, evidentemente. Ele fez o gol, né, que empatou o jogo, inclusive. Mas estava faltando o Alan Patrick. Aí, bom, o Inter está desorganizado, mas também, às vezes, falta um pouco do individual, do camisa 10, chamar um pouquinho da responsabilidade, de uma bola parada um pouquinho mais caprichada, de um passe um pouco diferente, né? Daquela coisa que a gente espera que o Alan Patrick fez no Inter bagunçado do Mano Menezes ano passado. Era Alan Patrick Futebol Clube com o John salvando tudo. Ele fazia gol, ele pisava na área, ele dava assistência, ele sumiu. Ele estava voltando de lesão, é verdade. Né, voltou agora no jogo contra Atlético Mineiro. Não, no Grenal. No Grenal ele voltou. Ele joga o Grenal e depois onde ele Mineiro. faz a jogada do gol do Vitão, ou do Gustavo Martins contra. Né, o fato é que ele estava devendo. Né, vai ser ruim a ausência dele, sem dúvida, mas que estava devendo. É que corrobora isso que o Lucas está dizendo. Eu quero que depois vocês me expliquem o porquê da queda de rendimento dele. Então, eu acho que tem muito a ver por conta da lesão, do tempo que ele ficou parado. Acho que tem a ver com a questão da enchente também, a defasagem física que todo mundo está sentindo. Mas eu, entre a tua tese e a tese do Lucas, eu vou com o Lucas, porque assim... Vocês são amigos. É claro. Primeiro, não, isso, ele me chama de claro, colega de trabalho, eu não sou amigo dele. Isso. É que primeiro é o seguinte, né? Se a gente colega de trabalho a gente não escolhe, amigo a gente escolhe. Isso. Ele disse no ar isso, né? Não, tá tudo certo. Forte. Se a gente pegar... Se tu pudesse, não trabalharia com ele. Não, é evidente que trabalharia. Mas pensou. Pensou. O que fica eu queria entender para ver se eu não estava fazendo nenhuma pegadinha. Não, ele foi? Não, exatamente. Cara, na verdade, assim, mas voltando, tá? A tese do Lucas ela é correta porque, por exemplo, o Alan Patrick... Obrigado, colega de trabalho. Obrigado. Ele não vai deixar que ele vai. Não. Fala, cara. O Alan Patrick, o Atlético Mineiro, por exemplo, foi o melhor em campo. E o Alan Patrick lá se apresentou para o jogo. O Alan Patrick quis mais. O Alan Patrick, mesmo na bagunça, que ainda era o Cudê, né? Então, mesmo na bagunça do Inter... Oi? Não era tão bagunçado. Não, beleza, mas era, né, o finalzinho ali da linha, quase fim de linha pro Cudê, né? Aliás, esse jogo o Inter joga pra caramba, né? Joga muito. Mas é que ele perde como sempre, sabe por quê? Sabe por quê que e aí é por isso que a tese do Lucas ela funciona. Porque é engraçado, porque quando é jogo grande, jogo de TV, jogo que vai dar projeção, tu já percebeu que o Inter ele se supera do nada? E os jogos menores, aí o Inter fica naquela morosidade, não sabe. Terça-feira passou mais de 200 países. Não vejo isso, não. Não vejo assim. Cara, mas não é, veja bem, não é a exceção e a regra. É uma questão, é muito claro, tu pode pegar, olha como o Inter se supera, por exemplo, contra o Palmeiras, olha como o Inter se supera contra o Flamengo, olha como o Inter se supera contra o Atlético Mineiro. Também, né? Evidente, e aí por isso que a tese do Lucas está certa, porque daí o cara chama... Terceira vez que ele fala. Porque daí o cara chama a responsabilidade para ele. Não, porque daí o cara chama a responsabilidade para ele. Assim, quando a gente fala do Alan Patrick, olha só, pensa assim, ele é o camisa 10, ele é o capitão. Ele é o que o Pedro disse, a referência técnica do Inter. Então ele tem que chegar, pegar a bolinha, botar embaixo do braço e vai resolver. Mas vou pegar como gancho o que tu mesmo falou. Ele é o camisa 10 do time. Onde normalmente joga o Alan Patrick? Na faixa central ou próximo ao atacante. Bem próximo da grande área. Isso. Quando ele joga na intermediária, para na frente ou então próximo do centroavante da referência. Perfeito. Quando o Inter enfrenta times, não digo menores, mas que vão recuar mais as linhas, que não é um Palmeiras, que não é um Flamengo, que não é um Galo, onde esses times normalmente ficam? Sim, eles botam o bloco ali na frente, com certeza. Não é o mesmo rendimento, não é o mesmo jogo, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas porque ele não tem o mesmo espaço. Não vejo sendo uma questão de vontade ou de chamar mais a responsabilidade. Eu acho que o Alan Patrick ele tem um perfil que, na minha opinião, não é necessariamente para ser o capitão do Inter, mas não é demérito dele. Eu vejo o Rocher sim, como um capitão, como uma liderança. Agora, ele tem a personalidade dele. Sabe o que vai acontecer? Agora, é que quando as coisas não encaixam, sabe o que vai acontecer? O Roger, se tiver tempo hábil e a lesão do Alan Patrick permitir, o Roger vai mostrar um outro Alan Patrick para a torcida do Inter. Que ele é muito mais técnico que o Cudê. Quando o Inter começa a discutir o Alan Patrick e entender que ele, Alan Patrick, é o problema, isso diz muito mais sobre o Inter do que propriamente sobre o Alan Patrick. Ninguém diz que o Alan Patrick é o problema. Lembra? Tem que ficar bem claro isso. Longe de ser o maior. Lembra o Grêmio? Ele é
lembra o Grêmio com o Douglas? Ah, porque o problema do Grêmio é o Douglas. Naquela época, era longe disso. O Douglas era, se não a referência técnica mais importante, a referência técnica. Eu entendo que o camisa 10, o capitão, o torcedor espera mais, espera liderança, comprometimento, né? Bota a bola embaixo do braço e decide o jogo e tudo mais. Sozinho ele não vai conseguir isso. Não, perfeito. Eu acho que tem que deixar muito claro, assim, para quem está nos assistindo, que nós não estamos dizendo que o problema do Inter é o Alan Patrick. Nunca vai ser. E nunca vai ser. Não vai ser mesmo. Não é isso. A gente está querendo que ele, pelo fato de ser justamente o cara superlativo, assuma a responsabilidade que ele tem. É como tu falasse há pouco dos meninos do Grêmio. Agora vai entrar um menino de 17 anos, que vai ser feito agora, finalzinho, em agosto, tá? Um menino de 17 anos que hoje ele não pode ganhar a responsabilidade que o Alan Patrick tem. Hoje ele não pode, mas ele vai ter que entrar não para resolver daquela forma mais veemente e tal. Mas olha o momento que ele está entrando, Ernst. Olha o momento que vai entrar. Ele está entrando, Ernst. Não, ele que vai entrar. Talvez não seja ele. Aliás, ele Eu seria espero... perfeito. O Gabriel Carvalho, que é de quem o Ernst está falando, né? Isso. Ele seria perfeito se essa lesão do Alan Patrick ela não acontecesse, para o Roger olhar para algo que fez o Kudê e recuperar, olha só, recuperar o Alan Patrick e ter também um novo Maurício. Porque o Gabriel Carvalho, ele seria perfeito para jogar na faixa de campo que jogava o Maurício. Pela meia direita, mais por dentro, auxiliando na criação o camisa 10. Porque ele desafoga o camisa 10 e ele também se desenvolveria ao lado desse jogador. Só que não vai poder fazer isso porque agora o Alan Patrick lesionou. Eu acho que o Roger já viu que o Gustavo Prado pode ser esse cara. Será? Eu acho que porque é só tu ver pelo menos as movimentações que ele fez nos últimos jogos. Ele botou o Gustavo Prado ali naquela faixa. O Gustavo Prado tá mais jogado também. Enfim, né? A gente falou ontem aqui, 8 Já estudei a eliminações em tabela casa. inteira. 8 eliminações em casa. Tô estudado. Aliás, eu ainda tô com aquela pulguinha atrás da orelha da tua frase aqui no início da semana, que tu tá atento à matemática lá embaixo. Eu acho que tu tá hoje o exagerando. empatezinho é importante. Empatezito. Olhando na Empatezinho, perspectiva colorada. Empatezinho. Empatezinho. Bruno Soares, Arezzo, começa ou não começa, Brunão? Pois é, Gamba, esse é um ponto importante da gente trabalhar, porque o Arezzo suportava cerca de 30 minutos do jogo contra o Vitória, acabou atuando ali cerca de 35 minutos. Desta vez, ele suporta jogar 45 minutos. Então fica a dúvida, ele começa ou ele entra no segundo tempo? Agora, tem um ponto, o Renato deu um indício sobre isso na última entrevista coletiva, quando ele até brincou com um repórter. Ele disse assim, olha, você já jogou bola? Porque quando o jogador não tem 100% das condições, é melhor que ele entre no segundo tempo, pois assim pega o adversário cansado. Então ali ele já deu o indicativo. Repito, o Arezzo suporta 45 minutos, mas a tendência é que ele entre no segundo tempo, quem sabe, já no intervalo do jogo de hoje contra o Corinthians. A tática dos treinadores, né? Eu discordo. Coloca no segundo tempo, pega o adversário cansado, ele consegue talvez ter um resultado melhor. Pelo menos eu penso diferente. Eu penso o seguinte, se tu tens a força máxima... Por isso o Renato é treinador e tu tá aqui sentado. Do ar-condicionado. Ó, tu também pode cair aí. Cara, hoje eles estão um pouco estranhos. Mas é que na verdade... Desculpa, cara. Não, eu vou te constranger, eu vou te deixar no ar. Assim, com a mão no ar. Vai com a tua tese, É claro conclui ela, por favor. É claro que o Renato é o treinador e eu tô aqui no ar-condicionado e tal, mas o que bate em Chico, bate em Francisco, né? Realmente, o adversário... Ribeiro, cara, tá de férias. O adversário, ele tá cansado e tal, mas o companheiro dele também tá cansado. Né? Então, o cara que está cansado toma uma decisão muito mais equivocada ou tem mais dificuldades também, não só para o lado do adversário, mas para o lado do companheiro. Me parece que o Pedro ia falar sobre a tese de que ele prefere botar a força máxima no início, resolve o jogo e depois, de repente, acho que era isso que tu ia falar. Sim. Mas o segundo tempo do Grêmio é sempre mais tenso, né? Do ponto de vista físico. Então você ter esse cara... Você sabe por quê? Porque né? não tem plantel. Não, e é porque o Grêmio tem uma defasagem física também. E assim, ó, além do físico estar abaixo, não ter plantel, fica muito mais competitiva. Eu sou do pensamento que se tu tens os melhores desde o início, vai com os melhores desde o início. Sim. Vai. Entendeu? Muito bem. Vai pro intervalo comercial. No YouTube tem a Nicole conversando com vocês, lendo ali as mensagens carinhosas do chat e a gente volta em seguida.
De volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. Recebi hoje aqui, ó, aí, nos visitou aqui nosso querido Aveline, esse incansável na imprensa esportiva do Rio Grande do Sul. Um ícone. Né? Eu acho que nós devemos aqui, como jornalistas esportivos, agradecer ao trabalho de décadas e décadas do grande Aveline, que mantém viva a revista Gol, a revista de todos os esportes. Eu era criança ranhenta lá em Osório. Faz tempo, então. E eu já consumia a revista Gol. Pô, faz tempo. Aqui, Playboys, né? Paris 2024, história, medalhistas brasileiros, delegação e estrutura. Grêmio, as jovens promessas castelhanas. E Inter, de volta ao Beira-Rio com um novo técnico, matéria do Roger Machado na capa, grande revista Gol. Essa aqui é minha? É do Colar. É minha, obrigado. A minha tá guardada ali, o Avelino entregou 16 revistas para nós aqui. Tá em boas mãos, Avelino, tá legal. A minha tá guardada aqui, essa aqui é do Colar. Obrigado. Beijo, Avelino, revista Gol. Enquete na tela para vocês, vamos lá. É hora de saber o otimismo do torcedor gremista para o jogo da noite de hoje. Sai ou não sai do rebaixamento? Não. É hoje ou não é hoje? É hoje ou não é hoje? Ai. Empate técnico. Bom, o Datagamba aponta empate técnico. Não. 58 sim, 48 Datagamba tem que ser pelo sim hoje. não, Datagamba empate 52. técnico. Somos justos, né? É um justos. ano eleitoral, em seguida teremos várias pesquisas. Opa, beleza. Então é o seguinte, ó, 52, 48 agora, né? Porém, mas, todavia, Entretanto, but... não sai hoje, né? Ou sai hoje. Empate técnico. Um empate pode ser considerado, talvez, pela torcida também um bom resultado. Não sai hoje, mas é um pontinho que o Grêmio ganha em São Paulo. A necessidade de sair da zona, ela é primordial. É isso aí, Pedro. Sair da zona é importante, claro, sempre é importante. Era isso porque aí é um drink no inferno, né? Já viu o filme? Que ele queria transmitir. Muito obrigado pela participação de todos. O Alexandre Mota está chegando aí para comandar o Boa Tarde RS. Sempre muito bem-humorado, Alexandre Mota, feliz da vida, tá tranquilão. Boa tarde, Motinha. Tá agradável a temperatura, Motinha? Aqui no estúdio tá 60 graus. Boa. Nesse momento aí, 60 graus. Não tem. Na sombra. Sérgio Chile me perguntou aqui, ó, quem é esse cara que tu tá fazendo referência aí, bem-humorado? Eu não conheço, cara. Hoje já teve luta corporal na redação entre mim e Sérgio Chile. Pô, isso dá demissão, pô, isso dá RH, pô. Quase deu. Isso não. Luiz Eduardo Rezende teve que intervir a exemplo de Guilherme Macalossi. O bicho pegou. Bom, A briga mesmo? Não, o bicho pegou hoje. Conta mais sobre Fala mais sobre isso. Eu gosto de uma fofoca de redação. Todo dia o bicho pega na redação. Quem tinha razão? Como todo dia eu tenho sempre razão. O que o Serginho aprontou? Tudo, ele apronta todas, né? É mesmo? Todas. Né? Depois a gente conversa fora do ar. Dá 14 anos. Muita coisa. O professor falou sobre que hoje o Grêmio sai da zona. O Pedro Espinosa falou, professor, essa história de sair da zona, professor. Não. Não incentiva. Digamos que é um problema que nós não deveríamos enfrentar. Afinal, a zona é um local tranquilo, dito como quase que um divã. Ali somos bem tratados, pegamos a pipoca, sentamos no sofá, aquele que é colado ao palco para olhar para cima. E ali é glória ao vosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. Agora, se você não tem a grana para pagar, aí sim você vai tornar a sua vida um inferno. Correto? É verdade. Mas pagando tá tudo certo. Tudo resolvido, professor. Tudo resolvido. E aí a frase que elas disparam sempre. Ai, que bom, veio brincar. Isso é legal de ouvir. Posso dar meu palpite para o jogo de hoje como torcedor dos dois times? Como palpite que será feito lá na KTO pelo Alexandre Mota. 4x4 hoje. Nossa, jogaço. Fica esse resultado aí. Jogaço 4x4, empate. Mas assim, os dois times vão sair do campo com aquele gosto de vitória. Motinha, vamos começar a fazer o seguinte. Tu me faz um pix e eu jogo direitinho, né? Porque esse 4x4 é como tu botar dinheiro na máquina, né? Tá dando dinheiro pra máquina, basicamente. Enriqueceu o sueco. Enriqueceu o sueco, assim. Todo jogo é 4x4. Assim, me faz o pix do quanto tu quer brincar lá na KTO, te divertir, e eu faço pra ti uma aposta mais Quanto que deve ser a odd de 4x4? Cara, tu tem quanto bem alto. a 4. Peraí. 4x4 é uns 60. Sem chute. Deve ser uns 60. Uns 70, 70 por eu aí. acho. O Grêmio tem a facilidade de fazer Se eu apostar 100 pila, apostando 100 pila 4x4 dá 4x4. Quanto que eu saio? 6 mil.
6 mil no bolso. Sai com menos 100. Ô, beleza. Depois eu sou mal-humorado, né, meu querido amigo do Universo Alegria aqui, ó. Sempre mal-humorado. Universo Alegria. Sabe que eu posso fazer uma homenagem a um grande cara? Pode. Né? Queres ir comigo? Mano Menezes, você deu um show ontem contra o Palmeiras. Parabéns ao Fluminense que ontem colocou o Palmeiras no seu devido lugar. Conseguiu, que aquilo né? lá é o Palmeiras. Aquilo lá é o Palmeiras. Parabéns ao Mano Menezes. Eu sei que os colorados odeiam o Mano Menezes, né? Sérgio Schiller, inclusive, é amigo pessoal de Mano Menezes, não é? Pode falar aí no microfone, Sérgio Schiller. Amigo. Perto do que temos aqui, o Mano Menezes é quase o Rinos Michel hoje. Não? Matou o Palmeiras ontem, matou o Verdão 1-0 pro Flusão. O Fluminense continua na lanterna, não? Já achou a odd? Não, né? 251 a odd. 251 a odd. Então, se eu apostar R$100, 251 mil reais, é isso que eu ganho? 25 mil. Nossa, eu sou bom de matemática, né? Por isso que eu fiz jornalismo. 25.200. 25 mil reais. Eu acho que eu vou apostar hoje, hein? 4x4, 100 pila. Na verdade, se tu botar R$100, tu fica com menos 100. Você também acha? Cara, não tem como dar esse... Cara, se der 4x4... Ei, não vai fazer promessa também. Se der 4x4... Você vem de cueca, Bruno? Não, eu tô de cueca hoje. Hoje? Eu trago... Entendeu? Acabou. Eu trago um cachorrinho pra ti. Tá bom, Pra mim acabou. Então tá certo. Tá valendo então, hein?